Pronto, é isso, tá gravando. Muito bem. Meu querido, minha querida, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa transmissão ao vivo da live do Milhomem da terça-feira à noite. O tema proposto é a discussão acerca da imparcialidade e da suspeição do juiz a partir de questão que fora cobrada no concurso para juiz federal. Essa transmissão é uma transmissão simultânea aqui para você que está me assistindo no canal do YouTube e para o meu amigo, minha amiga que estão assistindo diretamente ao vivo aqui no Instagram do professor Flávio Milhomem. Como eu já havia falado, o tema é a suspeição e a imparcialidade do juiz, mas nós não vamos fazer esta abordagem meramente teórica. Você sabe que a nossa intenção é sempre ajudá-lo e ajudá-la a enfrentar os problemas que lhe serão lançados pelo examinador na data da sua prova. Então nós vamos começar a analisar o tema a partir de questão que fora cobrada no concurso para juiz federal. Isso mesmo. Joga na tela aí, Batatinha. Só se for agora. Muito bem, é o Milhomem e você aqui no saque. E a questão é essa aqui que aparece na sua telinha. A imparcialidade, a suspeição e, obviamente, a questão relativa à nulidade do processo. Olha lá. A questão fora a questão cobrada no concurso para juiz federal do TRF da 5ª Região. Prova elaborada pela banca CESP-Sebrasp no ano de 2013 e que traz a seguinte questão, o seguinte questionamento. Será configurada a suspeição do juiz, admitindo-se a recusa por qualquer das partes, quando ele tiver funcionado como juiz de outra instância, tendo se pronunciado de fato ou de direito sobre a questão, certo ou errado? Vem cá comigo, Batatinha. E aí, meu amigo, você, minha amiga, você que estão assistindo aqui no YouTube, aqui no Instagram, a resposta é certo ou é errado? Nós estamos tratando de questão que fora cobrada efetivamente no concurso para juiz federal do TRF da 5ª Região. Para você ver que o tema não só é um tema que traz uma atenção sob o ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, mas também é um tema que é cobrado de forma efetiva pelo examinador. Então, a função é uma função objetiva de análise do tema e de possibilitação do seu sucesso no concurso, já que a nossa finalidade é assegurar a sua aprovação. Porque você já sabe, se deu certo para mim, vai dar certo para você. Beleza? Pessoal que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então falar sobre o tema a partir da questão cobrada no concurso para juiz federal da 5ª Região. Joga lá na tela, Batatinha, só se for agora. E a gente começa discutindo a questão cobrada no concurso a partir da análise da imparcialidade. Você, meu amigo, minha amiga, vem cá comigo, Batatinha, sabe que o juiz, ele se coloca na relação processual como um dos sujeitos processuais que a integram. A relação processual penal, especificamente, ela é composta por 3 sujeitos processuais, sendo que dentre estes 3 sujeitos processuais, tão somente 2 têm interesse na solução da causa de um modo ou de outro. Certamente você já imagina que eu estou me referindo ao acusador, função que é atribuída com exclusividade nos crimes de ação penal pública incondicionada ao Ministério Público, ou mesmo ao ofendido, à vítima, nas hipóteses de ação penal privada. Isso quando nós voltamos os nossos olhos para a análise do polo ativo da relação processual penal. Por quê? Quando nós voltamos os olhos para a análise do polo passivo, a outra parte, o outro sujeito que integra esta relação é o acusado, a pessoa a quem se atribui a prática de uma conduta proibida que encontra a previsão como crime no preceito primário de norma penal incriminadora. Tratam-se, portanto, de versões antagônicas, contraditórias, que exigem a presença e a atuação de um terceiro sujeito. Terceiro sujeito este que não tem interesse na causa. E quando eu falo em interesse na causa, eu me refiro diretamente à pretensão. De um lado, eu tenho a pretensão acusatória do Ministério Público. De outro lado, eu tenho a pretensão absolutória da defesa.
É claro que essa pretensão, que é tradicionalmente conceituada pelos doutrinadores, desde os doutrinadores processualistas italianos, como a vontade de submissão do interesse alheio ao próprio interesse, tem a ver com o resultado do processo. O Ministério Público, ao ajuizar a ação penal, o faz porque tem elementos indiciários que trazem a certeza da existência do crime e uma autoria que é indicada, uma probabilidade de autoria que traz legitimidade ao oferecimento da ação penal e que permite, portanto, também o seu recebimento, sendo que a certeza da qual decorre a responsabilidade penal decorre, obviamente, do desenvolvimento da relação processual penal de acordo com os princípios constitucionalmente garantidos da ampla defesa e do contraditório. De outro lado, eu tenho a pretensão absolutória do acusado que quer manter íntegro o seu direito fundamental de liberdade, o seu patrimônio que pode ser alcançado com a aplicação de uma pena pecuniária ou mesmo com a sua liberdade no exercício de todo e qualquer direito que pode ser restringido a partir de sentença penal condenatória. Muito bem, nós estamos aí diante das partes, pessoas, sujeitos na relação processual que têm interesse. O Ministério Público, o interesse de fazer valer a pretensão punitiva do Estado, que em termos objetivos importaria no reconhecimento da responsabilidade do acusado e na aplicação da sanção penal. E de outro lado, eu tenho o próprio acusado, cujo interesse é a de manutenção da integralidade dos seus direitos fundamentais, dentre eles a liberdade, o seu patrimônio, bem como qualquer outro direito que possa vir a ser alcançado direto ou indiretamente por uma sentença condenatória. E é nesse contexto que surge a necessidade de nós conversarmos a respeito do terceiro sujeito nessa relação processual penal. Você certamente sabe de quem eu estou falando, estou me referindo ao capa preta, exatamente, o capa preta. Aquela pessoa aprovada em concurso de provas e títulos legitimada ao exercício da jurisdição. A jurisdição que pode ser conceituada como poder-dever do Estado de solucionar conflitos de interesse por meio da aplicação da lei ao caso concreto, mas que, levando-se em consideração um conceito metajurídico, pode ser definida como a possibilidade de obtenção da pacificação social por meio da entrega da prestação jurisdicional. Bonito, não é verdade? Pois é, o juiz, o capa preta, o sujeito imparcial na relação processual penal não tem interesse. Para ele, tanto faz a condenação do acusado quanto a sua absolvição, porque o juiz se preocupa única e exclusivamente com a realização da justiça, com a análise dos elementos de convicção que lhe são oferecidos pelas partes e com, obviamente, a aplicação do direito ao caso concreto do modo como se deve, ou, como diriam os franceses, comme il faut. Beleza? Massa! Então, já sabemos, são 3 sujeitos na relação processual penal. Desses 3 sujeitos, tão somente 2 são partes porque têm interesse na causa. Um terceiro sujeito, o juiz, o capa preta, não tem interesse na causa. É por essa razão que deve-se assegurar o exercício da jurisdição a partir de uma análise equidistante, ou seja, a mesma distância entre as versões trazidas pela parte acusadora e pela parte defensora. Aliás, quando nós falamos em relação processual penal, nós falamos em versão acusatória e versão defensiva, porque na realidade não se analisam os fatos, mas sim as versões dos fatos que chegarão ao conhecimento da autoridade judiciária a partir da reconstrução daquilo que acontecera. Opa, professor, isso é filosofia pura, não é verdade? O que aconteceu, meu amigão, é do passado, não volta a acontecer. O que eu vou buscar é uma reconstrução histórica, um juízo retroativo que me possibilite a formação de uma verdade probabilística. Eita, profs! O Ferraioli baixou aí? Baixou agora, quando trouxe o conceito de verdade probabilística no processo penal. Um beijo para a Daniela que está chegando e a gente segue aqui para continuar a falar sobre imparcialidade do juiz no processo penal. Muito bem. A imparcialidade é, portanto, requisito essencial ao exercício da jurisdição e decorre da adoção pelo legislador constituinte
do sistema acusatório de apuração de responsabilidade penal. O legislador constituinte, lá no século passado, em 88, erigiu como princípio basilar do Estado Democrático de Direito algumas garantias do cidadão, dentre elas a publicidade do processo, a garantia da ampla defesa, a garantia do contraditório, mas principalmente a separação entre o órgão julgador e o órgão acusador, prevendo o Ministério Público com exclusividade como titular, o legitimado para o exercício da pretensão punitiva em juízo, com a exclusividade da capacidade postulatória para o oferecimento da ação penal pública. Essa, aliás, é uma garantia do cidadão que evita a perseguição inquisitorial no processo. Não se esqueçam disso. É do sistema acusatório e justamente desta separação entre o órgão acusador e o órgão julgador que decorre naturalmente a imparcialidade, condição sine qua non, condício sine qua non para o exercício isento da jurisdição. Ocorre, no entanto, que o cidadão comum, mesmo o acusado no processo penal, em razão da adoção do princípio do juiz natural, que indica critérios objetivos para a escolha do órgão julgador, não pode recusar o juiz que lhe é definido. Você sabia disso? Não pode o cidadão, o acusado no processo penal, recusar o juiz que lhe é definido, salvo, obviamente, se não houvesse o salvo, a exceção, não haveria graça nem no direito penal, nem no processo penal, salvo nas hipóteses de impedimento, suspeição e incompetência da autoridade judicial. Hoje nós não vamos falar sobre incompetência, mas vamos falar sobre suspeição e impedimento. E é a partir de agora que nós tratamos desta questão. Então joga na tela aí, Batatinha. Olha lá a imparcialidade do juiz. E olha quem vem ilustrar a nossa conversa de hoje. Ele, o grande processualista italiano Francesco Carnelutti, que junto com Chiovenda trouxe os fundamentos do moderno processo no mundo de tradição jurídica europeia continental. E para Francesco Carnelutti, a jurisdição é um mecanismo delicado, como o mecanismo de um relógio. Basta alterar a posição de uma engrenagem para que o mecanismo resulte desequilibrado e comprometido. Que coisa bonita, hein, professor? Eu me comprometo depois a vir aqui e fazer a leitura no original em italiano, tá? É molezinha. Muito bem. Você foi apresentado à questão da sensibilidade da relação processual trazida por Carnelutti com essa metáfora do relógio e a gente continua agora a análise da imparcialidade do juiz como requisito essencial para a entrega da prestação jurisdicional justa. Joga na tela aí, Batata. O pessoal tá chegando. A Flávia, um salve para Flávia lá no Rio. O Vini tá dizendo que o Batata tá em todas e não é que tá, ô Vini, é o parceirão do Milhomem. E a gente segue agora para falar sobre a imparcialidade. A imparcialidade corresponde à posição de terceiro que o Estado ocupa no processo, por meio do juiz, atuando como órgão supraordenado às partes ativa e passiva. A imparcialidade do órgão jurisdicional é um princípio supremo do processo e, como tal, imprescindível para o seu normal desenvolvimento. O que muita gente não sabe é que a imparcialidade pode ser classificada e a doutrina se dedica à classificação desta imparcialidade, que é classificada em subjetiva e objetiva. A imparcialidade subjetiva e a imparcialidade objetiva serão justamente o objeto da nossa atenção agora. Joga na tela aí, Batatinha. Olha lá. Primeiro, a imparcialidade subjetiva alude à convicção pessoal do juiz, concreto, o juiz da causa, que conhece de um determinado assunto e, desse modo, a sua falta de pré-juízos. Pré-juízos, pré-julgamentos, pré-conceitos, ou seja, ele tem a consciência tranquila, a íntima convicção de que não existem nenhum elementos, pronto, concordância adequada.
nenhum elemento que possibilite o afastamento da sua imparcialidade, que é considerada essencial para a entrega da sentença, da prestação jurisdicional. Então, quando eu falo em imparcialidade subjetiva do juiz, é a convicção do juiz da inexistência de causa que a afaste. Mas não basta que o juiz se considere imparcial. E essa é uma questão muito interessante. Não basta que o juiz se considere imparcial. É necessário que ele tenha condições de demonstrar esta sua imparcialidade a partir de critérios racionais e objetivos. Sabe aquela história da mulher de César? Não basta ser honesta, tem que parecer honesta? Eu complementaria quando nós falamos no que diz respeito à imparcialidade jurisdicional. Não basta ser, não basta parecer, é necessário ter condições de provar. E esta prova da imparcialidade é que justamente caracteriza a chamada imparcialidade objetiva no processo. Joga na tela aí, Batatinha. Olha lá. A imparcialidade objetiva diz respeito a se tal juiz, o juiz da causa, se encontra em uma situação dotada de garantias bastantes para dissipar qualquer dúvida razoável acerca de sua imparcialidade. Assim, se o juiz se sente imparcial e tem condições de provar que não se encontra prevista na situação em concreto nenhuma das causas que possibilitariam sustentar a sua parcialidade, então esse juiz é considerado imparcial. Ele é imparcial, ele se sente imparcial, ele parece imparcial e ele tem condições de provar a sua imparcialidade a partir da comparação da situação em concreto com as hipóteses que descrevem o reconhecimento da parcialidade no processo e que podem eventualmente ensejar o reconhecimento da suspeição do juiz. Aliás, é nesse contexto que nós analisamos a suspeição como uma causa que afeta a imparcialidade. É a relação do juiz com os sujeitos ou com o interesse na causa que vai fazer com que ele não possa atuar de forma imparcial para a satisfação de uma determinada situação que lhe é apresentada num processo, ou seja, não pode o juiz atuar de forma equidistante em relação às partes a fim de solucionar um conflito de interesses, porque ele mesmo, juntamente com as partes, tem interesse na solução do processo de um modo ou de outro, o que não é permitido de acordo com valores democráticos. Lembrem-se que quando nós falamos em imparcialidade do juiz, nós falamos em garantias constitucionais próprias de um processo, devido processo legal, característico de um Estado democrático de direito e que é representado pela adoção do sistema acusatório de apuração de responsabilidade penal, onde a separação entre o órgão julgador e o órgão acusador é uma premissa inafastável. Gostou? Premissa inafastável do Estado democrático de direito, a separação entre o órgão julgador e o órgão acusador. A Anita Flor está chegando. Eu dou boa noite para a Anita Flor. Que nome bonito, não é verdade? E a gente continua tratando então aqui da imparcialidade do juiz. Joga na tela aí, Batatinha. Olha lá. A prova da imparcialidade. Não basta ao juiz estar subjetivamente protegido, é importante que se encontre em uma situação jurídica objetivamente imparcial. E aí o Milhomem traz um termo que é bastante comum hoje nas relações públicas, é o chamado ou a chamada accountability, o chamado ou a chamada accountability. O que é a accountability ou o accountability? É a possibilidade de você prestar contas de forma objetiva. Então o juiz tem que prestar contas da sua imparcialidade, porque o juiz não trabalha para si. O juiz trabalha para a comunidade. Não se esqueçam que o juiz, o promotor de justiça, o defensor público são servidores públicos e, em última instância, o seu trabalho é voltado para a sociedade, para a comunidade. Então ele deve satisfação, tá bom? Então, se você porventura quiser cobrar satisfação do juiz, o faça por meio dos órgãos fiscalizadores, da ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça, leve ao conhecimento das autoridades públicas fiscalizadoras da atividade jurisdicional qualquer ameaça ou qualquer contradição entre a atuação do juiz e estas garantias constitucionais que nós estamos tratando neste momento.
O mesmo vale para o Ministério Público, tá bom? Então, vamos continuar a falar sobre a imparcialidade do órgão jurisdicional, carinhosamente chamado, você já sabe, como o capa preta. É isso aí, o capa preta. Joga na tela aí, Batatinha. Massa! Vamos falar então sobre suspeição. E vamos falar sobre suspeição de uma maneira objetiva a partir da análise do artigo 254 do Código de Processo Penal. É o artigo 254 do Código de Processo Penal que traz as causas de suspeição no processo penal. Causas de suspeição que afastam, portanto, a imparcialidade do juiz em face da vinculação do capa preta às partes ou da vinculação do capa preta à causa discutida no processo. Aliás, nós vamos analisar item a item e explicar como é que pode o juiz vir a ser considerado suspeito. E em caso de suspeição, qual será a consequência deste juiz? Mas antes de eu fazer isto, deixa eu tomar aqui um golinho da água do Darth Vader. Pronto, tá aqui a aguinha do Darth Vader. 2 golinhos, porque o milhomem fala mais que o homem da cobra, né? E aí fica fácil para a gente continuar a conversar agora. Vamos lá analisar o artigo 254 do CPP. Artigo 254 do CPP. Você, minha amiga, meu amigo, se tiver condições, acessa lá o seu Código de Processo Penal para acompanhar a leitura com o milhomem, beleza? Vamos nessa, joga na tela aí, Batata. Olha lá, artigo 254. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Número 1. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Número 2. Se ele, o juiz, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Número 3. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o 3º grau inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Número 4. Se o juiz tiver aconselhado qualquer das partes. Número 5. Se o juiz for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Número 6, inciso 6º do artigo 254. Se o juiz for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Essas, portanto, são as hipóteses legais constantes do artigo 254 do Código de Processo Penal que permitem o reconhecimento da suspeição da autoridade judicial e, com isso, a constatação da falta de imparcialidade para o exercício da jurisdição. Nós vamos ver daqui a pouquinho qual é a consequência prática processual do reconhecimento dessa suspeição, tanto a partir do texto da lei quanto a partir da interpretação dos tribunais superiores. Agora vamos analisar os itens do artigo 254 que dizem respeito à suspeição no processo penal. Joga na tela aí, Batatinha. A primeira questão é relativa à amizade íntima ou à inimizade capital de qualquer deles. Qualquer deles, o juiz e as partes. Imagine você, meu amigo, minha amiga, ser julgado por um juiz que você sabe que é seu inimigo capital, que a última coisa que ele quer é o seu bem. Você acredita que ele vai atuar de forma imparcial? Você aí, meu amigo, minha amiga, certamente já respondeu de casa, né? Ah, claro que não, né, professor? O cidadão quer ver a minha caveira. E é nesse contexto que nós vamos considerar que, em caso de amizade íntima ou inimizade capital, não haverá imparcialidade necessária para a entrega da prestação jurisdicional. Qual é a segunda hipótese? Joga na tela aí, Batatinha. A segunda hipótese é se o juiz se o juiz, o seu cônjuge ou companheiro, já que nós podemos falar em termos de norma processual penal na interpretação analógica e também na adoção da analogia, tá bom? Então o companheiro vai entrar aqui também. Joga aí na tela, Batatinha. Se ele, o seu cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Imagine que o juiz está julgando uma causa onde a sua esposa, em outra comarca, em outro processo, figure no polo passivo da relação processual penal, tá bom? O juiz está julgando uma causa e a esposa dele é ré em outro processo. E o juiz absolve o acusado no processo que está sob a sua responsabilidade, sob o fundamento da atipicidade da conduta. Esta atipicidade da conduta
pode importar no reconhecimento de um precedente jurisprudencial a ser utilizado pelo advogado da esposa para demonstrar, olha, pelo mesmo fato ou por situação análoga naquele processo lá naquela comarca, houve a absolvição pelo reconhecimento da atipicidade. Você sabe que a absolvição por atipicidade gera coisa julgada forte, né? Que não possibilita a adoção de revisão criminal, até porque a revisão criminal ela é privilégio ou exclusividade da defesa. De qualquer maneira, se a decisão da causa por envolver o interesse do próprio juiz ou de um seu parente em outro processo estiver sob o seu comando, isto importará no afastamento da imparcialidade necessária para o enfrentamento da questão. Beleza? É isso aí. Joga na tela, Batatinha. Terceira hipótese. Se ele, o juiz, o seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha que ser julgado por qualquer das partes. Bom, o artigo 254 do Código de Processo Penal prevê o seu conhecimento do direito de família, da contagem de graus de parentesco. Então vamos lá, contar comigo, tá bom? Imagine que o Batata, pronto, vamos trazer o Batata aqui para nossa aula para poder esclarecer como é que funciona essa questão. Imagine que o Batata figure como juiz da causa. Então vamos analisar até onde vai o seu parentesco, que importará no reconhecimento da suspeição no processo. O Batata, em relação aos seus pais, é parente de primeiro grau. Aí imagine que o Batata tem um irmão. Então você sobe até os pais do Batata e desce até o irmão. O irmão do Batata é parente em linha colateral de segundo grau. E o irmão do Batata tem um filhinho, que é, por acaso, sobrinho do Batata. Então eu subo até os pais, desço até o irmão e chego no sobrinho. O sobrinho do Batata é parente de terceiro grau em linha colateral do Batata. Imagine que, na situação apresentada, o Batata venha a julgar um juiz ou um promotor de justiça pela prática de uma conduta que lhe é atribuída e que encontra previsão legal como crime, mas o seu sobrinho é réu numa relação processual onde o juiz que está na posição de réu passará a ocupar a sua posição de sujeito imparcial, lá onde o sobrinho do Batata é acusado. Obviamente, é interesse do juiz que julga o tio do Batata, trazer uma sentença favorável ao juiz que está na posição de réu, porque isso pode importar num alívio para o seu sobrinho lá naquela outra relação processual penal. É mais ou menos assim. Eu faço um favor para você aqui, e você faz um favor para mim lá. Isso caracteriza, portanto, a ausência de imparcialidade do juiz, o que traz como consequência o reconhecimento da suspeição. Tem mais? Tem. Joga na tela aí, Batatinha. A próxima hipótese, olha só. Se o juiz, inciso 4º, tiver aconselhado qualquer das partes. O juiz que aconselha uma parte, seja a parte acusadora, seja a parte que figura no polo passivo da relação processual penal, ele perde, por excelência, a sua imparcialidade. Por quê? Porque ele se coloca voluntariamente como uma pessoa interessada na solução deste caso de um modo ou de outro. O juiz que elabora estratégia, o juiz que atua de forma taticamente adequada a permitir que o resultado do processo se adeque a um preconceito que ele já tem, ou seja, na cabeça dele o réu já está condenado, mas para isso ele precisa combinar com os russos, combinar com os peões no processo, no caso o acusador, para que se chegue à decisão que para ele é a decisão que atende aos interesses da comunidade, da sociedade, porque ele acredita que se trate de uma causa justa. E a partir do momento em que o juiz abandona a sua posição suprapartidária, ou seja, que não guarda relação com os interesses das partes, ele passa a ser, ele mesmo, o juiz, voluntariamente, uma parte no processo penal. E, obviamente, em sendo parte, a antítese está comprovada, já que o juiz é sujeito e, por ser sujeito, não tendo interesse, não pode ter, portanto, a participação, seja no que diz respeito à designação de uma estratégia probatória, seja na orientação quanto à obtenção da melhor forma de se chegar àquele resultado que para ele é considerado o resultado adequado.
O juiz, no procedimento acusatório de apuração da responsabilidade penal, ele deve se portar numa situação quase que passiva, aguardando a produção de provas que estará quase que exclusivamente a cargo do Ministério Público, a quem cabe a comprovação da materialidade delitiva e da autoria. E sabe qual é a consequência da não desincumbência efetiva do Ministério Público de comprovar a materialidade e a autoria delitiva? É a adoção do princípio do favor rei, ou seja, a interpretação da dúvida em favor do acusado. Isso porque foi o legislador constituinte que erigiu a condição de garantia constitucional a presunção de inocência do acusado no processo. Assim, o legislador constituinte traz a premissa máxima de que, em não havendo prova inequívoca da materialidade e da autoria delitiva, a solução não deve ser outra a não ser a interpretação da dúvida em favor do acusado. E se o juiz não concorda com esta vontade do legislador, o que ele faz? Ou ele se subverte ao sistema constitucional, e aí passa a determinar a produção de provas atuando de forma inquisitorial, ou o juiz, sem querer se comprometer, pelo menos em público, vai orientar uma das partes, vamos aqui de forma aleatória escolher a acusação, para mostrar qual é o caminho das pedras. Olha, se você fizer assim, a gente tem condições de levar. Se você utilizar tal forma de redação na denúncia, eu tenho como receber. E assim por diante. Até que chegue ao final do processo e possa o juiz, então, de forma aliviada, entregar a sentença condenatória. Isso caracteriza uma utilização deturpada do sistema judicial para a, entre aspas, apuração da responsabilidade penal de alguém, o que é tradicionalmente identificado como lawfare. Lawfare é a utilização política do sistema judicial para a satisfação de um interesse. Bom, de qualquer maneira, você sabe que a suspeição, essa mistura entre o juiz e as partes no processo penal, encontra previsão legal no artigo 254, inciso 4º do Código de Processo Penal. Mas existem outras causas de suspeição. Ainda, joga na tela aí, Batatinha, olha lá, inciso 5º. O juiz dar-se-á por suspeito se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. É óbvio que o juiz que é devedor do réu, obviamente vai querer agradá-lo, tentando, quem sabe, obter um desconto nos juros cobrados ou mesmo perdão da dívida. Daí porque se considerar isento de imparcialidade o juiz que julga o seu próprio credor, ou transferindo-se, alterando-se essa situação quando é o devedor que está sendo julgado pelo juiz. Aí o juiz, diante do devedor inadimplente, quer mesmo transformá-lo em condenado o quanto antes, de raiva. Joga na tela, Batatinha. E aí a última hipótese para o reconhecimento da suspeição é aquela constante do artigo 254, inciso 6º do Código de Processo Penal. O juiz dar-se-á por suspeito se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Qual é a finalidade de uma empresa? É obter lucro. Se o juiz afeta os interesses de uma determinada sociedade comercial, de uma sociedade empresarial, do qual ele é sócio, não é sócio-gerente, porque não é possível o exercício de atos de gestão por parte do juiz, mas ele é sócio cotista ou ele é sócio acionista e, portanto, tem participação nos lucros dessa empresa. Obviamente, a imparcialidade necessária para trazer um prejuízo para essa empresa não será encontrada no juiz acionista, razão pela qual importa ela numa hipótese de reconhecimento de suspeição constante do artigo 254, inciso 6º do Código de Processo Penal. Muito bem. E aí, qual é a consequência da verificação numa situação processual em concreto da suspeição do juiz, vamos dizer, por ter aconselhado qualquer das partes? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Cuida-se da análise da nulidade do processo por suspeição do juiz. A legislação prevê, o Código de Processo Penal, de forma expressa, que o reconhecimento da suspeição do juiz é causa de nulidade.
Olha só, seria nulidade absoluta ou seria nulidade relativa? Você, meu amigo, minha amiga, o que você acha? Tadeu, o que você acha, meu amigo baiano? A Cláudia tá dizendo que tá massa. Diz aí, Cláudia, desde Manaus, é nulidade absoluta ou é nulidade relativa? Eu vou te mostrar agora. Joga na tela, Batata. Vamos nessa. Olha lá. A nulidade no processo penal. O Código de Processo Penal, no seu artigo 564, prevê: a nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 1º, por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Uma vez que você sabe que a suspeição é causa de nulidade, cabe esclarecer se essa suspeição é causa de nulidade absoluta ou nulidade relativa. Vamos conversar um pouquinho sobre nulidade. Vamos? Bom, a nulidade é um vício processual ou o reconhecimento do vício processual pela realização de ato em desconformidade com a forma prevista em lei para sua realização. É uma espécie de sanção de natureza processual que incide sobre o ato justamente pelo fato de ele não obedecer à forma prevista por lei para a sua realização. E isso traz como consequência, eventualmente, a necessidade de repetição desse ato ou, às vezes, até a possibilidade de convalidação deste mesmo ato. Um ato processual nulo é convalidável quando a nulidade atinge tão somente o interesse da parte prejudicada. É a chamada nulidade relativa. Por outro lado, quando o interesse violado com a não adoção da forma prevista em lei atinge toda a coletividade, portanto, o interesse violado é um interesse coletivo, nós estaremos diante da nulidade absoluta. Durante muito tempo se dividiu, alterou a nulidade absoluta ou diferenciou-se a nulidade absoluta da nulidade relativa por considerar, só um instantinho, por considerar que esta nulidade absoluta prescindia da prova do prejuízo, enquanto a nulidade relativa exigia a prova efetiva do prejuízo. Essa, no entanto, não é a interpretação jurisprudencial. A interpretação jurisprudencial é que, tanto no caso da nulidade absoluta quanto no caso da nulidade relativa, meu amigo, minha amiga, há necessidade de comprovação do prejuízo e a gente vai ver isso a partir da análise da jurisprudência do STF e do STJ, tá bom? Então, peraí, só um instantinho. Deixa eu só resolver um probleminha aqui para a gente continuar a nossa aula. Então é isso aí, vamos nessa. Bom, falamos e mostramos que o artigo 564 do CPP é causa de nulidade à suspeição reconhecida no processo penal. Então vamos mostrar a interpretação dos tribunais superiores. Joga na tela aí, por gentileza, Batata. Tá jogado na tela. Olha aí, eu trago um julgado do Supremo Tribunal Federal do século passado, 1999, não tem problema nenhum. Mas o fato é que o julgado de relatoria do ministro Maurício Correia mostra qual é a posição que até hoje impera no Supremo Tribunal Federal. A suspeição do órgão do Ministério Público implica em nulidade relativa. Eu trago aqui uma questão relativa à suspeição do órgão do Ministério Público, porque, da mesma forma que os demais auxiliares sujeitos no processo podem ter a sua suspeição levantada, essa suspeição também dá ensejo ao afastamento do membro do Ministério Público. Mas a questão aqui importante é mostrar quando que a suspeição é causa de nulidade absoluta, e esse julgado trata justamente disso. Então vamos lá, vamos ver, joga na tela. A suspeição do órgão do Ministério Público, diz o ministro Maurício Correia, implica em nulidade relativa passível de preclusão, porquanto só a suspeição do juiz implica em nulidade absoluta. Então, como você pôde ver, o ministro Maurício Correia, lá em 99, já tratava da suspeição do juiz como causa de nulidade absoluta. E eu trago agora um julgado do STJ que diz que tanto faz ser nulidade absoluta ou nulidade relativa, tanto num caso quanto no outro, há uma necessidade de comprovação do prejuízo para as partes. E aí, obviamente, o milhomem vai ter a oportunidade de gastar o seu francês com vocês ao vivo, beleza? Vamos nessa. Ad sumos, Rogério. Joga na tela aí, Batatinha. Olha lá. Cuida-se de julgado do Superior Tribunal de Justiça, o HC número 447883 de São Paulo,
de relatoria da ministra Laurita Vaz, da sexta turma, que foi julgado agora recentemente, em maio de 2019. E o julgado tem a seguinte redação: não obstante, a jurisprudência do STF e desta Corte Superior é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado à luz do artigo 563 do Código de Processo Penal. E aí a ministra coloca, então, entre parênteses, pas de nullité sans grief. Pronto, tá gastado o francês nessa noite de terça-feira. Não existe a possibilidade de reconhecimento do prejuízo sem a prova, pas de nullité sans grief. É princípio que você vai analisar na doutrina e na jurisprudência sempre que estudar a questão relativa à nulidade. Então, a conclusão a que nós chegamos é que a suspeição é causa de nulidade absoluta, mas o seu reconhecimento depende da prova do prejuízo para as partes. Beleza? Você acha que um juiz que combina com o acusador a estratégia para a entrega de uma sentença condenatória prejudica a parte? Forme aí o seu convencimento e depois me diga. Joga na tela aí, Batatinha. Massa, profs. Agora, obviamente, a gente volta à questão para encerrar essa nossa discussão. E a questão, como você sabe, questão cobrada no concurso para juiz federal da 5ª Região. Será configurada a suspeição do juiz, admitindo-se a recusa por qualquer das partes, quando ele tiver funcionado como juiz de outra instância, tendo se pronunciado de fato ou de direito sobre a questão. Vem cá comigo, Batatinha. E aí, você, minha amiga, meu amigo, acha que a questão é verdadeira ou é falsa? Certo ou errado? E você, meu amigo, minha amiga, acha que a questão é certa ou errada? Responde aí, traz pra gente. Um abraço pra Karen, pra Thaís, pro Rogério, pra Roseli. Responde? Pois bem, eu vou então responder. Deita a caneta aí, meu homem. Joga na tela. A questão está errada. Ah, professor, fala sério. Falo. Sabe por que eu falo sério? Porque a hipótese trazida pelo examinador não é de suspeição, é de impedimento. Olha que sacanagem! A questão não é de suspeição, é de impedimento. E o impedimento, por acaso, assim como a suspeição, é causa de afastamento da imparcialidade e encontra sua previsão não no artigo 254 do Código de Processo Penal, mas sim no artigo 252. E é lá que a gente vai analisar agora. Joga aí na tela, Batatinha. Olha lá, artigo 252 do Código de Processo Penal. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo que tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive como defensor, advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da Justiça ou perito. Número 2, ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Número 3, que é a hipótese da questão, artigo 252, inciso 3º do Código de Processo Penal, causa de impedimento, beleza? Joga na tela lá, Batatinha. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. E número 4, ele próprio, o juiz, ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Então, meu amigo, minha amiga, você já sabe, não é causa de suspeição, é causa de impedimento e por essa razão a questão está errada. Se você tem dúvida em relação à diferenciação entre a suspeição e o impedimento, eu trouxe aqui um quadrinho comparativo para tentar te ajudar. Joga na tela aí, Batatinha. Olha lá, quadrinho comparativo, suspeição versus impedimento. De um lado, o impedimento, de outro lado, a suspeição, fight. Pois bem, o impedimento é classificado, conceituado como vínculo entre o magistrado e o objeto do litígio, enquanto a suspeição é caracterizada pelo vínculo entre o juiz e a parte ou entre o juiz e a questão discutida no feito. É isso.
Meu querido, minha querida, eu espero que você tenha gostado desta nossa conversa acerca da imparcialidade e da suspeição como causa excludente da imparcialidade. Espera aí só um instantinho, a fim de que se possibilite analisar não só a situação que foi apresentada, a questão cobrada no concurso para o TRF, mas também para que você possa analisar as notícias que têm surgido no nosso mundo jurídico, no nosso mundo político, de forma que possa você formar a sua própria opinião. Opinião embasada, obviamente, num contexto jurídico, doutrinário e jurisprudencial. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. A partir de amanhã estará disponível no YouTube essa aula para você ver e rever quantas vezes quiser, bem como material para que você possa fazer o download, tá bom? Amanhã eu aviso, além de artigo que vem bonitinho para você ler depois e fixar esse conteúdo. Eu me despeço de você e agora vou conversar um pouquinho aqui com o pessoal do Instagram para também deles me despedir. Valeu, um abraço!